o assunto, na verdade, não é muito teórico. Eu vou falar para vocês questões bem práticas. Assim. Me surgiu essa ideia de falar para vocês um pouquinho sobre como vocês correlacionar, porque vou citar um exemplo na prática. Muitos atletas não conseguem compreender a forma como o seu corpo reage, né? E aí sai para fazer força todo dia. Gente, o nosso corpo ele precisa de um tempo para se recuperar. Né? Qualquer estímulo que você submete ele a fazer, ele precisa de um tempo para se recuperar. Seja um estímulo mais prolongado, seja um estímulo mais curto, mas é necessário. E alguns atletas não conseguem entender esse fator e aí acabam muitas vezes fazendo besteira e outras vezes se frustrando. Como? Sai para fazer força todo dia em cima da bicicleta, vai chegar uma hora que o corpo está cansado, já não vai render mais, chegou num limite que a performance não evolui e aí começa a achar que tá ruim, mas não para pensar, peraí, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô respeitando o meu corpo, eu tô trabalhando os princípios que eu acho que tem mas que tem que ser trabalhado para a minha evolução, eu tô correlacionando a minha recuperação, o tempo de recuperação que eu tenho que dar. E tá aí o assunto que eu vou passar para vocês hoje. O tempo de recuperação que você dá para o seu corpo é muito, muito importante, pessoal. Porque assim, ó, se você faz um treino específico, alguns treinos precisam de 24 horas para se recuperarem, outros treinos, isso depende muito da especificidade, né, do treinamento, mas outros treinos precisam de 48 horas para se recuperar. Alguns treinos que na teoria, se você for lá na bibliografia, pesquisar e tal, ela vai falar para você que esse treino aqui, tanta série de tanto, em tal intensidade, o atleta precisa de 48 horas para se recuperar, mas nós temos que correlacionar também o fato de que nós vivemos em um país extremamente tropical. Né? Muitos dos estudos realizados foram realizados na América do Norte ou na Europa, que tem um clima totalmente diferente do que a gente tem e que esse clima que nós vivemos hoje, ele tem, em muitas situações, um desgaste muito maior para o atleta. Uma coisa é o atleta treinar numa temperatura de 25 graus médio, né? E chegar em casa, tomar o seu suplemento, colocar as pernas para cima e recuperar. Outra coisa que você tem que correlacionar é você treinar em 40 graus Celsius médio, chegar em casa, ter que tomar banho, trocar de roupa, sair para levar o seu filho na escola, ir dar aula ou ir trabalhar e chegar à noite e ainda ter que sair com a família. E no outro dia você tem que estar em cima da bike novamente. Então esse fator recuperação, ele é muito, muito individual. Muito individual no sentido pessoal, biológico, né? Cada pessoa tem uma forma como o corpo reage, cada pessoa tem uma rotina de trabalho, então assim, nunca se compare, mas o meu companheiro de treino, ele tá muito mais forte que eu. Sim, mas qual que é a realidade dele? Será que ele tem a mesma rotina diária que você? Quantos anos ele tem? Quantos anos ele está no ciclismo? Qual o amadurecimento muscular que ele tem? Então, quando você pensa assim em performance propriamente dito, você tem que correlacionar muita coisa. Não esqueçam esses detalhes. Não esqueça esses detalhes antes de você se comparar com uma outra pessoa, tá? Uma outra coisa assim, tipo o que eu estava falando anteriormente. O atleta sai para fazer força todos os dias. Ou então, o treinador passa uma sequência de treinamento, existe uma periodização, você contrata um treinador, ele monta uma periodização para você e você ali resolve fazer um pouquinho a mais do que o que ele indicou. Se tem uma sequência, se existe uma periodização, ela deve ser respeitada. Por um exemplo, um atleta, hoje ele tem um treino específico e amanhã ele tem um treino longo. Hoje o treino específico dele é relativamente moderado porque amanhã ele tem 4, 5 horas de treino. Isso eu estou falando de um atleta amador. Quando eu falo de um atleta profissional, um atleta que tem um foco de voltas ou grandes clássicas, que ele vai chegar em casa, vai dormir, vai descansar, o almoço dele já está pronto, é uma outra situação. Eu estou falando aqui de um atleta amador, tá? Então hoje eu peguei o treino dele e coloquei um treino específico, intervalado, mas moderado. Digamos aí que no limiar de lactato, alguns intervalos no seu limiar. Ele resolveu fazer um pouquinho a mais do que aquilo que eu tinha pedido, só que amanhã ele tem 4, 5 horas de bike. Com toda certeza, em 24 horas, ele não vai, se ele passar do ponto que eu estou indicando para ele não vai conseguir se recuperar para fazer um treino com qualidade. Ele pode até fazer esse treino de 4, 5 horas amanhã, mas vai faltar qualidade no treinamento.
Tá? Então, se você tem uma periodização, se você tem uma sequência lógica de treino, não mude ela, não ache que eu vou aumentar um pouquinho aqui porque não vai fazer diferença. Faz. Ou então, algumas pessoas têm o hábito de fazer o seguinte, hoje eu tinha 2 horas de treino, mas eu só consegui tempo para fazer 1h30, então eu vou fazer hoje 1h30, mas amanhã eu vou fazer 2h30, mas não esqueça que no dia seguinte, tipo hoje, por exemplo, é dia 1º, você fez 90 minutos que era para ser 2 horas. No dia 2 você vai fazer 2h30 para compensar aquela 1h30 de ontem. Mas no dia 3 você vai ter uma outra sequência de treinamento. E com certeza o fato de você querer compensar sem conversar com o seu treinador ou sem organizar isso daí melhor, vai acabar pesando na sua sequência de treinamento, certo? Então, quando você pensar, pessoal, em uma sequência de treino, primeira coisa, você tem que respeitar o seu corpo. Não queira fazer ou montar uma periodização de treinamento, especificar, jogar intervalado, se você não respeitar o seu corpo e ter um fundamento no que você está querendo fazer. Tá? E aí, depois de tudo isso, não queira também se comparar com outras pessoas, porque cada pessoa tem uma forma de reação a cada tipo de treino. Às vezes eu passo um treino com um objetivo, por exemplo, de VO2 para um atleta e ele leva 48 horas para se recuperar. Às vezes eu passo um treino com o mesmo objetivo para um outro atleta e ele leva 72 horas para se recuperar. Por quê? Porque o corpo dele é diferente, a realidade dele é diferente, talvez a idade, o clima onde ele treinou, a rotina diária é diferente e tudo isso tem que ser correlacionado quanto ao seu treinamento. Eu não vou chegar no atleta e falar, você tem que fazer 3 horas de treino diário. Sim, qual que é a idade dele? Ele vai chegar todo dia e vai descansar ou ele vai chegar e vai ter que trabalhar? Então assim, não esqueça da sua realidade. Sempre correlacione isso daí para que você tenha qualidade no seu treinamento. A primeira coisa que você tem que pegar quando você vai montar uma sequência de treino é o que você tem de tempo disponível, qual o seu foco, aliás, ao contrário, qual o seu foco, né? O que você tem de tempo disponível para atingir aquele foco e depois começar a correlacionar algumas individualidades, como idade, local de treinamento, dificuldades que o atleta tem, características. Isso é um assunto para um próximo vídeo que eu já vou adiantar para vocês. O seguinte, tem atleta que tem facilidades para subir, tem atletas que têm a facilidade para sprintar, tem atletas que têm facilidade para o XCO ou para o XCM, tá? Isso aí envolve uma série de fatores, tanto biológicos quanto até de treinamento e local onde a pessoa mora e por aí se vai. Então, não queiram tirar macaco da cartola, porque não vai sair, se for um coelho sim. Tá bom? Eu espero que igual eu falei pra vocês no começo, esse vídeo foi bem informal, na verdade, nada de teoria, muita prática, mas que é importante vocês estarem muito conscientes desses detalhes, tá ok? Vamos divulgar, vamos curtir o canal, vamos divulgar no Facebook também, porque quanto mais informação, melhor é pro nosso ciclismo. Um grande beijo a todos e até o próximo.